Olá, boa tarde, boa noite, bom dia a todos que assistem agora a segunda conferência exibida pela TV PEN UFRJ, mantendo a tradição do Programa de Estudos Medievais de realizar conferências mensais, nesta situação em caráter remoto. Hoje temos aqui como conferencista o professor João Cirineu. Ele é doutor pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, professor da Universidade Estácio de Sá, e ele vai proferir a conferência intitulada Caminhos e Possibilidades de Estudo do Estado na Baixa Idade Média. Optamos por gravar essa conferência por conta de pequenos contratempos técnicos ocorridos sexta-feira, né? E lembramos que na próxima sexta-feira, dia 5 de junho, às 18 horas, o professor João Cirineu estará conosco ao vivo para responder questionamentos, enfim, sugestões levantados na própria plataforma do YouTube. Então, eu agradeço imensamente ao professor João Cirineu pela disponibilidade e passo a palavra a ele. Obrigado, Paulo. Vamos reiniciar aqui, né? Tivemos os probleminhas técnicos na sexta-feira, acontece, né? A gente está se adaptando a essa situação. Inclusive, comentei no dia isso, né? Essa demanda dos tempos, da gente ter que fazer esse tipo de canal, usar esse tipo de canal, é um aprendizado também muito importante. Então, eu vou retomar do início a apresentação que fiz a aula passada, no encontro passado, né? Na outra tentativa de fazer ao vivo. E queria agradecer, primeiramente, o convite, né, a oportunidade, agradecer ao PEN, a todos os membros do PEN, ao Paulo Pachá, ao Paulo Duarte, o pessoal que entrou em contato comigo para fazer essa apresentação. E a ideia da apresentação, né, intitulada Caminhos e Possibilidades, de Estudo do Estado na Baixa Idade Média, na verdade é uma discussão, uma proposta de discussão ampla, né, dividida em 3 tópicos diferentes. Vou apresentar os 3 tópicos diferentes aqui, como vocês podem ver, que a intenção é fazer, primeiramente, uma rápida, né, uma sintética definição do Estado, né, do Estado como fenômeno histórico, para em seguida falar com um pouco mais de especificidade sobre o Estado pré-capitalista, o Estado medieval, para, enfim, né, no terceiro tópico, possibilidades de abordagem do Estado na Idade Média, eu poder falar um pouco sobre o que eu já pesquisei até hoje, principalmente no meu doutoramento, que foi feito, como o Paulo falou, na Universidade Federal Fluminense, né, e algumas questões com as quais eu venho trabalhando, né. A ideia não é determinar nada definitivamente, óbvio, né, claro que não é isso, mas lançar algumas ideias aqui e compartilhar um pouco do que eu já fiz e faço nessa área em específico. Bem, então, para eu poder começar, definindo o Estado no pré-capitalismo, né, tem alguns subitens aqui para que possamos abordar, e eu vou fazendo a apresentação a partir deles. Então, como fenômeno histórico, o Estado pode ser definido como um conjunto de relações práticas. É necessário que a gente possa fazer uma definição, né? Primeiramente, como um conjunto de relações e de práticas sociais de poder, cuja estruturação se dá por meio de graus diversos de institucionalização. Então, em primeiro lugar, fazer uma definição do que é o Estado é muito importante, e eu sigo a linha, como vários historiadores seguem hoje em dia, principalmente lá na UF é muito comum encontrarmos, né, pesquisadores que seguem essa linha. Tivemos outro dia, não faz muito tempo, uma discussão, um podcast do grupo Dimensões do Medievo, Translate Estude, sobre o Estado também. Muito do que eu vou apresentar aqui, inclusive, foi tocado lá, né, e essa definição do Estado como um conjunto de relações e práticas de poder, né, que atinge um grau de institucionalização, se torna muito importante para que possamos perceber o caráter dinâmico do Estado, o caráter histórico do Estado, e não pensá-lo de uma maneira muito estática. Então, o Estado está necessariamente ligado, né, estaria necessariamente ligado a uma lógica social e parte, né, não só ligado a uma lógica social, mas ele faz parte dessa mesma lógica, né, um aspecto relativamente dual aí do Estado, né, ele não emana da sociedade como se fosse, né, um mero reflexo dela, e ele também não age sobre a sociedade de uma maneira unidirecional. Então, ele é partícipe e, ao mesmo tempo, ele está ligado à lógica de funcionamento de uma sociedade. Então, o Estado, historicamente, cumpriu e cumpre, né, ou seja, a gente está falando de passado e presente, a função de um mecanismo que mantém
e reproduz as relações de dominação e de exploração. Isso é um outro aspecto muito importante, a gente pensar na questão, né, do Estado não apenas relacionado às relações de poder, né, e relações de dominação política, mas também em relação à exploração, o que desmembra, né, o que acaba repercutindo no aspecto econômico da sociedade. Ou seja, o Estado é também um conjunto de práticas concretas cujos objetivos são a garantia da posição ascendente dos grupos sociais dominantes e, igualmente, a garantia e mesmo a ampliação das desigualdades estabelecidas na sociedade em que ele existe e sobre a qual ele age. Daí o aspecto econômico, quer dizer, a desigualdade social, que é característica das sociedades mais complexas, né, é igualmente proporcional, é diretamente proporcional. Quanto mais complexas as sociedades, né, historicamente consideradas mais desiguais elas tendem a ser, e o Estado acaba funcionando como um instrumento de manutenção dessas desigualdades, né? Justamente por isso a gente não pode ignorar o caráter classista, o caráter de classe que o Estado, como uma formação política, apresentou até hoje. Né, apresentou até hoje ao longo da história, o que significa que ele encerra e busca instrumentalizar na sua dinâmica, no seu funcionamento, por isso que é importante entendê-lo como um conjunto de práticas, as contradições e as tensões sociais. Quer dizer, a gente tende, eu vou falar sobre isso já já, a gente tende a olhar o Estado puramente, e eu muitas vezes caí nesse tipo não diria de armadilha, mas assim, de tendência mesmo, a observar o Estado puramente do ponto de vista do grupo dominante, né, das classes dominantes ou dos seus instrumentos de dominação, muitas vezes tratando de uma maneira muito passiva o alvo dessa dominação. Nas minhas pesquisas, inclusive, eu não contemplo de uma maneira muito ampla o alvo da dominação, ou seja, a classe dominada, mas ela nunca pode ser ignorada ao considerar a definição e a utilização do conceito de Estado como um conceito analítico, né, da história. Então, ao observarmos o fenômeno estatal em sociedades pré-capitalistas, né, como a própria denominação acaba ajudando a gente a transparecer, porque o presente acaba sendo muito importante, né, na análise histórica, é inevitável que a nossa realidade histórica interfira no olhar que a gente lança ao passado. Isso é uma outra questão inerente à observação histórica, né? Por isso que a denominação pré-capitalista ela é importante, né? Porque se nossa realidade é capitalista, tudo que veio antes, né, uma afirmação quase óbvia, é pré-capitalista. Porém, né, da gente reconhecer que existe algum grau de teleologia na observação histórica, ou seja, de que o nosso presente interfere em como a gente consegue compreender o passado, né? A gente naturalizar o Estado capitalista, que é o Estado do nosso presente, vai a uma distância muito grande. Quer dizer, é muito importante que a gente, ao denominar o conceito de Estado, a gente não naturalize o Estado ou o modelo no qual a gente vive, que é o Estado capitalista. Por isso, essa denominação, essa diferenciação entre o Estado capitalista e pré-capitalista, ela acaba se tornando um instrumento muito importante, não apenas de compreensão do fenômeno estatal no passado, né, mas também de um olhar mais crítico para o nosso presente. Né? Por quê? Por que eu digo isso? Eu falo da tendência à coisificação do Estado, né? Uma coisificação, tratar o Estado como uma coisa, como algo dado, né? E essa coisificação se dá em grande parte a forma como a estrutura estatal capitalista é ideologicamente elaborada como um fenômeno eminentemente público. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? O que isso significa? De forma geral, o discurso, que é um discurso ideológico, obviamente, né, que sustenta uma separação plena entre a esfera pública e a esfera privada no Estado capitalista, acaba observando, nesse Estado capitalista, a única formação política capaz de fazer essa plena separação. Ou seja, a ideia de que qualquer formação pré-capitalista apresenta indefinições graves indefinições entre o público e privado, muitas vezes funcionou como um pretexto, ou mesmo como uma justificativa da não identificação do Estado no passado. Né? Essa suposta indefinição entre o público e o privado nas formações estatais pré-capitalistas, o que não aconteceria no Estado capitalista, o que também é bastante questionável, ela está fortemente ligada à suposição de que apenas a sociedade capitalista seria capaz de sustentar uma estrutura política pautada em relações impessoais. Isso acaba reforçando, né, a impessoalidade como um referencial, que não apenas vai restringir muito a observação do Estado no passado pré-capitalista, ou seja, como se fôssemos buscar
né, esses graus de impessoalidade no passado, como acaba favorecendo a neutralização da crítica às estruturas estatais capitalistas. Né? Ela acaba exilando o Estado do nosso olhar crítico. Né? Eu sei que é uma frase de efeito que eu tô lançando aqui, mas ela acaba exilando o Estado do nosso olhar crítico. Por quê? Porque pressupõe um Estado capitalista impessoal, né, separado do privado, do âmbito privado, que seria o âmbito político, né, e ao mesmo tempo faria com que qualquer formação não capitalista, ou seja, qualquer formação pré-capitalista, né, por apresentar indefinições entre o público e o privado, ela seria de difícil identificação ou mesmo negada, né, a negação. Por exemplo, a Idade Média é tradicionalmente um dos alvos favoritos, eu diria, dessa negação da existência de uma estrutura estatal no passado. Então, para a gente poder passar logo ao segundo tópico, o Estado, como um fenômeno historicamente formado, ele pode ser muito diverso. Né? Eu vou observar daqui em diante apenas a sua formação medieval, mesmo assim, uma possibilidade de olhar essa formação medieval. Essa diversidade se materializa, né, na busca das classes dominantes. Isso, obviamente, vai depender de que classes dominantes aquela sociedade vai conter, né, vão existir, né, na sociedade observada. Então, na busca dessas classes dominantes por mecanismos práticos que solucionem, de alguma maneira, fundamentalmente dois problemas. Né, e desses dois problemas vão decorrer vários outros. Em primeiro lugar, essas classes dominantes vão buscar a manutenção das lógicas sociais por meio do Estado. Né, o Estado vai ser um aparelho, um mecanismo para que isso aconteça. Né, a manutenção das lógicas sociais que as garantissem como classe dominante. Então, vamos lá, as classes dominantes feudais, medievais, vão buscar a manutenção das relações feudais para que elas se mantenham como tal, para que elas se mantenham como classe dominante. Além disso, o Estado também é um conjunto de práticas, né, funciona como um mecanismo, né, para desenvolver estratégias de disputa pela hegemonia do controle dessas formações políticas. Ou seja, vamos voltar para o Estado medieval, que é o caso que com o qual eu trabalho, que a gente vai abordar, que eu vou abordar já daqui a pouquinho. A forma como o Estado medieval se organizava, a forma como o Estado feudal, né, que eu estou chamando aqui, se organizava, ele servia também para ditar a forma como se disputava o controle desse Estado. Inclusive negando a disputa por esse controle a outros grupos sociais que não aqueles grupos tradicionalmente, né, e historicamente identificados como os grupos dominantes, como a classe dominante. Ou seja, no caso do Estado medieval, a gente está falando da aristocracia, né, que é formada fundamentalmente pela nobreza e pelo clero, né, ou seja, deixando de fora dessa disputa qualquer outro grupo social, que seria, obviamente, o grupo, né, dominado. Passando adiante, justamente para a gente poder falar, para eu poder falar do Estado feudal, é muito importante, em primeiro lugar, quando a gente trata da Idade Média, da gente rejeitar, né, as teorias de anarquia feudal. Que teorias são essas? São teorias que enxergam na forma como o Estado se desenvolve durante a Idade Média, de que essa maneira como ele se desenvolve viria de uma fragmentação do Estado romano e que essa fragmentação necessariamente inviabilizaria a existência de Estado durante a Idade Média. Então, é uma leitura muito tradicional, que é repetida, inclusive, por historiadores atuais, né, com trabalhos, com pesquisas relativamente atuais nos últimos anos, de que a inexistência de uma unidade ou de uma aparente unidade política inviabilizaria a existência do Estado. Então, quando você tem a chamada Revolução Feudal, como chamou o Jorge Duby, né, quando você tem aquela grande multiplicação de senhores e dos poderes locais durante a Idade Média, você teria ali, nessa visão que eu estou tentando rejeitar, uma anarquia política a ponto do Estado inexistir. Né? Essa anarquia, essa leitura de anarquia feudal, ela é fruto da coisificação do Estado. Né? Ela é fruto da coisificação do Estado, pois dão conta, né, de uma ausência de uma unidade plena. Ou seja, elas pressupõem, como eu disse, a ausência de uma unidade plena. Na minha perspectiva, e obviamente eu não estou trazendo absolutamente nada de inovador aqui, ou de inédito, né? Não tenho nem essa pretensão,
Eu entendo que uma chave de leitura bastante útil, justamente que permite que a gente escape dessa coisificação do Estado, dessa ilusão de uma unidade plena, né, da ideia de que o Estado só existe em uma unidade plena, né, impessoal e por aí vai. Então, uma chave de leitura que ajuda muito a gente a escapar dessas armadilhas, eu diria, é a de soberania parcelada, né, da ideia de que o Estado medieval ele se estabelece por meio do parcelamento, né, da sua soberania, da dominação, né, dos instrumentos de dominação e de exploração. Esse conceito ele é bastante trabalhado, pelo menos essa é a minha referência, por uma historiadora até recentemente falecida, a Ellen Wood, né, e eu identifico essa proposta dela em duas obras específicas, uma delas traduzida para o português já há bastante tempo, que é a Democracia contra o Capitalismo, mas também a gente também encontra isso no Citizens to Lords, né, que é uma outra obra em que a Ellen Wood, em determinado momento, faz essa abordagem. De maneira geral, né, em uma definição avessa, né, estou aqui olhando o que eu estou projetando aqui para vocês, em uma definição avessa à suposição do centralismo capitalista, que muitas vezes, como eu disse, é projetado sobre o passado pré-capitalista, o Estado feudal, na minha concepção, na minha percepção, deveria ser percebido em suas várias frações práticas. O que isso significa na prática? Isso significa que é possível né, plausível que identifiquemos o Estado não em uma instituição homogênea, né, e sim hegemônica, que são dois conceitos diferentes, né? Não numa instituição homogênea, mas parcelado, né, dentro dessa concepção da Ellen Wood de soberania parcelada, mas parcelado em uma série de práticas que são, né, de certa forma, eu vou usar essa palavra aqui com bastante cuidado, monopolizadas pelos grupos aristocráticos, né? Monopolizada no sentido de que eles têm o controle sobre ela e eles criam, inclusive, mecanismos para que esse controle não possa passar a grupos que não sejam, né, dominantes, que não sejam grupos aristocráticos ou que não sejam elites, escolha a concepção que você preferir. Então, é justamente uma definição, por isso que eu iniciei a apresentação fazendo uma definição mais ampla do Estado como um fenômeno histórico, é uma definição que busca escapar, né, de certos fatalismos, de certas reproduções daquela visão iluminista, né, até preconceituosa ou diminuidora, que diminui a percepção histórica do Estado na Idade Média, ou de qualquer coisa que venha da Idade Média, mas sim que valoriza a própria dinâmica histórica que a gente consegue identificar por meio da análise de fontes, por meio da reconstituição que conseguimos fazer do passado. E definitivamente não é uma definição que vem pronta do passado. Para a gente poder seguir adiante, e aí eu queria falar um pouco de algumas coisas com as quais eu tenho um pouco mais de familiaridade, obviamente, nessa definição conceitual é muito importante. Eu passo logo ao terceiro tópico, até para a gente poder manter o tempo aí de mais ou menos 30 minutos de apresentação, que é a possibilidade de abordagem do Estado na Baixa Idade Média. Não tem nenhuma pretensão de fazer uma grande síntese, né, como eu disse, ou de apresentar algo extremamente inovador, né, ou coisa do tipo aqui. É puramente apresentar algumas possibilidades e alguns caminhos que eu consegui desenvolver ao longo dos anos pesquisando na área. Então, a primeira questão é identificar com o que eu especificamente trabalho, porque eu não tenho, né, não diria que eu tenho gabarito para falar especificamente de outras realidades históricas que não aquela com a qual eu trabalho desde o início das minhas pesquisas na graduação, que é o Estado português na Idade Média, né? Meu interesse no Estado português na Idade Média, isso é importante eu esclarecer para vocês, se dá principalmente por uma questão da percepção da influência direta ou indireta que esse Estado teve na própria colonização do Brasil. Não estou fazendo uma relação também mecânica com isso, mas, né, até o acesso às fontes, a leitura às fontes facilita um pouco isso, mas o interessante e o importante que eu identifiquei e que vale sempre a pena chamar a atenção, não apenas para o estudo do Estado português, mas para o Estado de uma maneira geral na Idade Média, em relação à historiografia, é o que eu chamo aqui de nacionalismo da historiografia portuguesa. Isso é algo notório, mas que ao mesmo tempo é difícil de a gente perceber os historiadores de Portugal se desvencilharem. É muito comum, né, para não dizer que é predominante, uma visão nacionalista ao tratar do Estado medieval português, a ponto de nós, aqui no Brasil, e isso vai ser encontrado desde livros didáticos até
leituras mais de pessoas um pouco mais qualificadas, né? E que identifica no Estado português uma precocidade moderna, né? Uma modernização precoce do Estado português, inclusive muitas vezes, na minha visão, equivocadamente, utilizando a expressão Estado Nacional, né? O surgimento do Estado Nacional em Portugal no século XIV, no século XV, é muito comum a gente encontrar isso, e isso é fruto principalmente do nacionalismo da historiografia portuguesa, né? Justamente porque isso acaba servindo a um discurso, olha aí de novo o discurso do presente, sendo muito importante, a um discurso mesmo de afirmação da identidade histórica e política de Portugal. Né? Isso não é uma crítica, isso não é uma esculhambação, né? Mas é uma crítica, um olhar crítico, que muitas vezes apenas o distanciamento, né? Principalmente a perspectiva aqui da gente na periferia desse mundo capitalista, que a gente talvez possa ter mais a possibilidade de ter uma maior perspectiva crítica a respeito disso. E aí eu coloco aqui uma pergunta que eu acho muito importante, porque se essa historiografia portuguesa nacionalista acaba observando uma precocidade na modernização do Estado português, a pergunta que eu coloco aqui é como é que é possível abordar a questão da modernização do Estado? Eu explico por que eu estou falando sobre isso aqui. Eu estou falando sobre isso daqui porque eu trabalho principalmente com baixa Idade Média portuguesa, mais especificamente com os séculos XIV, principalmente com o século XV. Eu já vou trazer um exemplo do século XV que demonstra como essas questões conceituais com as quais eu trabalhei podem ser úteis na análise mais crítica, né, e um pouco mais cuidadosa do fenômeno estatal, mas a ideia do Estado moderno aparecer ou surgir pronto ali ao fim da Idade Média, ou seja, ao fim do século XV ao início do século XVI, é também um lugar comum, né, um consenso historiográfico, muitas vezes reproduzido de maneira acrítica. Né? Eu acredito, por exemplo, que o caminho apontado pelo Perry Anderson, numa obra clássica, né, imagino que todos conheçam essa obra, todos não, né, mas que muitos conheçam essa obra, que é o Linhagens do Estado Absolutista, que enxerga o Estado absolutista ou o Estado moderno, né? Muitos trabalham com esses termos em sinonímia, né? Seria um Estado que, apesar da sua estrutura, apesar da sua burocratização, manteria a lógica feudal. Eu acho a observação, né, a leitura do Perry Anderson ainda muito útil, mas, ao mesmo tempo, ela não me parece mais, há muito tempo, né, suficiente para isso. Eu acho que a gente precisa buscar, e é isso que eu tento buscar, novos caminhos para explicar o que significa a modernização desse Estado. Essa questão da modernização passa, muitas vezes, também, quando a gente observa essa historiografia portuguesa extremamente nacionalista, pela percepção, na minha opinião, equivocada, de uma centralização monárquica igualmente precoce. Eu ponho aqui uma pergunta, né? Essa parte final tem mais perguntas do que respostas exatamente. Né? A ideia de centralização monárquica, quando se fala de baixa Idade Média, né, ou dessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, porque essa questão é corriqueira quando a gente trabalha com o Estado na baixa Idade Média, né? Essa ideia da centralização monárquica ela acaba sendo a manifestação historiográfica, eu diria, daquela questão que eu trabalhei no início da apresentação, que é a questão da coisificação do Estado. É muito comum se dicotomizar o Estado na Baixa Idade Média, ou fenômenos relacionados ao Estado na Baixa Idade Média, eu pelo menos percebo isso na Idade Média portuguesa, se dicotomizar determinados fenômenos entre fenômenos feudais e fenômenos modernos, lendo e percebendo esses fenômenos, esse Estado moderno, essa manifestação moderna, por meio da tal centralização monárquica, ou seja, a ideia de uma construção de um absolutismo, de um centralismo monárquico, que, na verdade, pelas minhas pesquisas, pelas investigações que eu fiz até hoje, não apenas eu, né, tem muita gente na UF que faz isso até hoje, alguns colegas pesquisadores que fazem isso e continuam fazendo isso, em que é muito mais plausível falar de uma centralidade monárquica do que de uma centralização. E não é apenas uma questão de mudar a palavra, né, de semântica, mas de entender que, sim, a monarquia se apresenta na Baixa Idade Média como uma referência na Constituição e na dinâmica, né, naquele conjunto de relações e de práticas que constituem o Estado, mas ela está longe de ser
né, ela está longe de ser, em termos sociais, em termos políticos, em termos econômicos, a instituição que monopoliza a própria existência e a própria dinâmica do Estado. Né? Então, é muito importante essa questão, né, entre centralidade e centralismo, é muito importante. E aí é que entra, por isso que eu citei na questão conceitual, o uso da dinâmica entre público e privado. Quer dizer, se a gente vai observar o discurso que separa plenamente o público e o privado, apenas quando se constrói o discurso ideológico para sustentar o Estado capitalista, pressupor uma plena centralização monárquica no final da Idade Média, como em Portugal é feito, muitas vezes enxergando ali uma precocidade, como eu falei, né, num caminho quase que inevitável para tal modernização, para a absolutização do poder e por aí vai, por meio da ideia de centralização monárquica. Né? Se ali não é possível identificar esse discurso ideológico do capitalismo, né, pressupor uma centralização plena me parece algo ainda muito mais perigoso. Justamente como eu falei, a uma projeção, né, quase que uma teleologia fatalista de que ali se iniciava o processo de formação do Estado capitalista como se estivesse fadado a acontecer. Olha lá, né, a monarquia passa a centralizar mais o poder em torno de si, porque ela está tornando o poder mais impessoal, porque ela está, né, monopolizando o poder, ou seja, projetando sobre um passado distante um projeto, eu diria, político, que só vai surgir séculos e séculos depois. Como eu disse, né, é inevitável que o presente interfira na observação do passado, mas entre ele interferir na observação do passado e ele fatalmente, né, determinar o que foi esse passado, vai a uma distância muito grande. Então, como eu falei para vocês, para a gente poder, né, ter alguns minutos ainda para terminar, eu trabalho principalmente, né, com o Reino de Portugal no século XV. Eu comecei trabalhando principalmente com o reinado de Dom Duarte, a gente acaba muito amarrado por parâmetros tradicionalistas, né, tradicionais, e aí eu fiquei, particularmente, tanto na dissertação quanto na tese, preso a reinados específicos, a gente tende a fazer isso, né? Eu trabalhei com o Reino de Portugal no século XV, inicialmente com o reinado de Dom Duarte, mas no doutorado eu acabei passando, né, a observar com mais cuidado, com um pouco mais de preocupação, o reinado seguinte, que é o reinado de Dom Afonso V. E justamente, né, eu vou observar esse reinado de Dom Afonso V, que vai acontecer entre 1439, né, e 1481, justamente porque, historiograficamente, se projeta sobre Afonso V, e foi algo que me chamou a atenção, né, quando eu estava, não iniciando as minhas pesquisas, né, mas me aprofundando nas minhas investigações, que ao Dom Afonso V eram atribuídas duas características, dois epítetos, um oficial e um extraoficial, ou pelo menos um histórico e um historiográfico. Ele é chamado de Dom Afonso V o africano, né, por causa da ampliação das campanhas marítimas portuguesas, principalmente nas campanhas marítimas ali em direção ao norte da África. Não vou entrar em detalhes sobre isso porque não vem ao caso, mas ele também muitas vezes era taxado como um monarca neo-feudal. Isso me chamou muito a atenção, porque a ideia do neo-feudal que era atribuída a Dom Afonso V se dava principalmente sob o argumento de que ele teria atrasado, ou muitas vezes feito retroagir, o processo de centralização, logo o processo de modernização do Estado português. Como eu disse, é perceptível a influência da historiografia portuguesa nessa leitura. Ao usar esse argumento de neofeudalismo, se observa a quantidade de alianças, né, e de participação nas políticas de Estado de Dom Afonso V, de uma série de poderes senhoriais, tanto laicos quanto eclesiásticos, na sua realização. E o argumento era de que ele teria posto a perder, né, a possibilidade de dar continuidade ao projeto iniciado pelo seu avô, Dom João I, né, que é apontado ali como, por muitos, né, por outros, se percebe muitas vezes até antes, século XIII, século XIV, mas por muitos é apontado ao seu avô Dom João I o início desse projeto modernizador e centralizador do Estado português, e que Dom Afonso V estaria colocando esse projeto a perder
ao traçarem inúmeras alianças senhoriais e feudais com uma série de nobres, uma série de membros da aristocracia portuguesa, e não só portuguesa, mas principalmente portuguesa. Ao mesmo tempo, né, por isso que o reinado de Dom Afonso V ele é muito interessante, ele é bastante longo, existe a questão do tio dele, Dom Pedro, o infante Dom Pedro, irmão, obviamente, do seu pai, que por muito tempo foi regente do reino, entre 1439 e 1448, foi regente do reino de Portugal, porque Dom Afonso V, quando o pai morre, era muito jovem, né, muito novo, não tinha idade ainda para assumir o reinado, e essa leitura, né, que atribui a Dom Afonso V um caráter neofeudal, enxerga em Dom Pedro, no seu tio, o iniciador dessa política neofeudal, por causa das alianças que ele fazia, inclusive alianças fora de Portugal. Ele tinha uma ligação pela linha materna com Barcelona, com o Reino de Aragão, né, que era um reino que mais tarde vai fazer parte da Espanha. E Dom Pedro, ao chegar ao fim do período que seria o seu período de regência, não entrega a regência ao sobrinho, o que causa um grande conflito em Portugal, que leva a uma espécie de guerra civil, que acaba resolvida na Batalha de Alfarrobeira, né, a famosa Batalha de Alfarrobeira, em que Dom Pedro morre, Dom Afonso V acaba assumindo plenamente o reinado, né, o seu reinado em Portugal. Por que isso vem ao caso? O que isso tem a ver com o que estamos... Por que isso vem ao caso no que estamos falando aqui, no que eu estou falando aqui? A leitura que se faz da política e da grande prática de alianças com uma série de poderes senhoriais entre que Dom Pedro faz e que Dom Afonso V faz, nesse meio tempo, né, entre a regência e efetivamente o governo de Dom Afonso V, se projeta, como eu falei, a expectativa, né, de redução dessas alianças feudais, muitas vezes comparando esse período de governo com o seu sucessor, que é o governo de Dom João II, que muitas vezes historiograficamente é tratado como aquele que efetivamente recoloca Portugal no caminho da centralização. Só que quando vamos observar objetivamente, né, as fontes, principalmente tanto fontes legislativas, né, quanto fontes mais ligadas à prática política, principalmente o registro de cortes, né, as reuniões de cortes e uma série de outros registros que são possíveis, com os quais é possível trabalhar essa temática, o que a gente observa, na verdade, é que esse tipo de política de aliança ela é muito volátil ao longo de toda a Idade Média, e que o período especificamente que é tratado como um período de neofeudalismo, na realidade não apresenta nenhum tipo de aberração. Né? Deixa eu usar nesse caso, até por causa do tempo, um exemplo, que eu acredito que seja um exemplo bastante ilustrativo, que é o seguinte: Dom Pedro, depois de morto, né, ele era duque de Coimbra também, entre outros títulos que ele tinha, a família dele é destituída de todos os títulos que lhe pertenciam. Não demora muito tempo, na verdade, 5 anos depois do falecimento dele, não só o filho dele, que também se chamava Pedro, é restituído desses títulos, ou seja, Dom Afonso toma os títulos de uma maneira bem autoritária, né, diriam alguns. Ele não apenas restitui o Dom Pedro desses poderes, né, o Dom Pedro filho, né, o filho do seu tio, o seu primo, desses poderes, desses títulos, como ele mais tarde vai nomear Dom Pedro condestável do reino, ou seja, um cargo militar, como se fosse o primeiro chefe militar abaixo do monarca de todo o reino de Portugal. Ou seja, há uma dinâmica de tirar, né, de tirar e dar poderes muito grande, justamente mantendo a disputa de poder no topo, como eu falei, né, uma disputa aristocrática pelo poder, e em nenhum momento há ameaça à existência da instituição monárquica ou à lógica sobre a qual essas dinâmicas se estabelecem. Como o tempo já está, na verdade, esgotado, eu estou aqui abusando dos meus minutos de acréscimo, vou deixar as dúvidas que isso possa deixar, eu espero que tenha sido minimamente claro, né? Essa interação virtual às vezes deixa a gente um pouco desorientado em relação à clareza do que a gente está falando, deixando, né, qualquer dúvida que tenha ficado dessas possibilidades de trabalho para as perguntas quando nós nos encontrarmos na próxima sexta-feira. Eu queria apenas colocar aqui na tela uma conclusão, né, uma meia conclusão, uma conclusão parcial do que eu
estou apresentando aqui, como eu disse, muito mais uma colocação de questões do que efetivamente de esclarecimentos definitivos ou de respostas prontas, mas eu queria, né, fazer uma observação em cima dessa conclusão para que eu possa encerrar. Então, eu pus assim: o Estado baixo medieval não está encerrado na realeza. Isso foi uma percepção muito clara que eu desenvolvi ao longo das minhas pesquisas, né? E nem na Igreja, que também é um poder aristocrático, um poder partícipe, né, da constituição do Estado na Baixa Idade Média. Mas nas várias frações da classe dominante, como eu disse, as aristocracias laica e eclesiástica, nas disputas que travavam entre si, né, ao longo da existência daquele modelo de Estado, nas suas contradições internas como classe dominante e nas contradições do seu exercício de dominação e de exploração sobre principalmente o campesinato. Então, como eu falei, o tempo acaba sendo muito curto para tratar de uma questão tão ampla e tão complexa, mas é muito importante deixar claro para vocês, para eu poder estourar certinho aqui os meus minutos de acréscimo que me foram dados, mas que a gente perceba que trabalhando com conceitos que permitem a desconstrução do fenômeno estatal no passado, é que verdadeiramente podemos compreendê-lo, né, de uma maneira crítica, né, coisificar o Estado, naturalizar os modelos no presente, impediriam qualquer tipo de percepção crítica, tanto do Estado no passado quanto do Estado do presente. Então, as possibilidades de abordagem do Estado na Baixa Idade Média, elas se abrem com essa abertura de perspectiva, nunca com perspectivas fechadas, naturalizadas e aí cristalizadas demais. É isso, eu agradeço, né? Espero que tenha sido minimamente claro. Qualquer coisa que não tenha ficado clara, a gente vai tentar esclarecer quando nos encontrarmos ao vivo para as perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, professor João Sereneu, pela excelente fala, muito clara e muito instigante. Tenho certeza que teremos muitos questionamentos, né? Vai levantar um ótimo debate. Lembrando que esse debate ocorre no dia 5 de junho, a partir das 18 horas, também na TV PEN. Aguardamos vocês e lembro a todos de seguirem o PEN nas redes sociais. Muito obrigado, boa tarde.